Mais uma vez quero cumprimentar os nossos fiéis que aqui se encontram na nossa Igreja Matriz de São Francisco, na cidade do Rio, Paranaíba. E você agora está em sintonia conosco, da 99.5, essa parceria que já dura quanto tempo, quantos anos aqui. A rádio, gentilmente, com os patrocínios, faz a transmissão da nossa Santa Missa diretamente da nossa Igreja Matriz. E aqueles que agora estão aí acessando o Facebook, o YouTube também, estão nos vendo aí em casa, estão rezando conosco. Espero que tenha sido uma semana boa, não obstante as dificuldades que nós temos passado. Mas o cristão nunca perde a esperança. Em Deus nós podemos tudo. Não há dor nesse mundo que o céu não cure. Deus sempre dá um jeito, sempre indica um caminho. Eu espero que você tenha buscado em Deus as forças necessárias para passar pelos momentos difíceis, de insegurança, de dor, como todos nós passamos. Você hoje em casa, em sintonia conosco, nas comunidades, perto ou distante, você vai preparar um almoço gostoso hoje. Mata um frango, faz um frango cozidinho com a cebolinha, bota uma pimentinha para dar mais cheiro, não muita pimenta não, que faz até mal para o estômago. Faz um macarrão gostoso, afoga uma couve, um molho de jiló, eu gosto muito de jiló. Faz um molho de jiló gostoso, uma salada. Tem gente que não gosta, né? Estou vendo virando até as caras aí, por causa do jiló. Mas faz um almoço gostoso, faz um cafezinho após o almoço, serve uma sobremesa gostosa, reúne a família. Como é importante, pelo menos a família, porque hoje em dia nesse contexto de pandemia temos que evitar, né, muito contato e muita aglomeração. Mas a família reúne, vão curtir o domingo, reza, está escutando agora a nossa missa, está vendo na televisão, depois reúne a família, vai passar um dia bom, agradável. Não fica só falando em problemas não, meu Deus do céu. Tem pessoas que 24 horas, desde que amanhece, anoitece falando, falta de dinheiro, doença, problema, dificuldade. Quem que aguenta uma lamúria dessa? Pelo menos o domingo faz um voto, uma promessa. Hoje não se fala em doença, nem dor, nem problema. Vamos viver bem o domingo, que é o dia do Senhor. E é isso, para viver bem, em paz. Ó. Faz um comer diferente, gostoso para doar de festa. Vai vivendo bem o domingo. Não, de problema já basta a semana toda. Então eu espero que você possa viver bem esse domingo, que é o dia do Senhor, com a sua família, possa estar em paz com o coração. E lembre sempre disso, em Deus nós podemos tudo. E hoje Ele nos propõe na liturgia as propostas do segmento dEle. As coisas de Deus nunca são impostas, sempre propostas. Isso que é importante, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a liberdade da escolha. Se você quer seguir Jesus, estão aqui as condições. Não quer, não tem problema nenhum. Cada um colhe o que planta e é responsável pelas escolhas que faz. Mas que Deus obrigar, não obriga a nada. Então a proposta de Jesus bonita é isso. Usando da nossa liberdade, do nosso sim, podemos segui-lo ou não. E por pelo menos 3 vezes Jesus fala no Evangelho quais são as condições para segui-lo. E anteriormente ele fala do que ele é e qual é a sua missão. Hoje, de modo particular, no Evangelho de Mateus, nós ouvimos, ele diz assim, olha, nós, para os seus discípulos de ontem e de hoje, nós estamos caminhando para Jerusalém. Mas a nossa ida para Jerusalém não é um piquenique, não é uma festa. Lá vai acontecer muito sofrimento, muita dor. E ele mesmo relatou, vou ser preso, vou ser judiado, vou ser condenado, vou morrer. Mas 3 dias depois eu vou voltar vitorioso, vou ressuscitar. 3 oportunidades ele falou assim para os seus discípulos. São chamados anúncios da paixão de Jesus. Eu estou indo para Jerusalém, ou nós estamos indo, não é para tirar a vida de ninguém. Pelo contrário, estou indo para dar a minha vida. Jesus não tira a vida de ninguém, nem liberdade de ninguém, sempre propõe. E Jesus está indo para Jerusalém para cumprir a sua missão, ou seja, para padecer e ressuscitar por nós. E quando ele anuncia que está indo assim para Jerusalém, vocês viram a atitude de Pedro. Pedro disse assim,
Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça, sofrer assim. Ó, por que foi tão imediata a reação de Pedro? E o que está por trás dessa reação de Pedro com relação a Jesus, ao anúncio da paixão? Sabe qual é? Pelo menos 2 panos de fundo nós estamos aí nessa reação de Pedro. Primeiro, porque a ideia que Pedro tem de Messias não é a que Jesus propôs. Na cabecinha de Pedro, o Messias é a concepção de Messias judaico, ou seja, poderoso, valente, guerreiro, que tem um monte de gente ao seu redor e ao seu serviço, um exército ao seu dispor. E ele vai entrar em Jerusalém para expulsar os romanos, se não expulsá-los, até matar, se preciso for. É essa a concepção de Pedro. Não é possível que o Messias que eu sirvo e que nós estamos esperando vá para Jerusalém para morrer e sofrer lá. Então, o pano de fundo dessa reação de Pedro, a primeira é essa. É a concepção judaica que ele tem de Messias. E convenhamos, nós também pensamos assim, vez ou outra. É muito fácil seguir um Jesus vitorioso, um Jesus do Tabor, um Jesus que nos dá sempre as alegrias, um Jesus sempre vitorioso. Mas seguir um Jesus crucificado, do sofrimento, da dor, da renúncia, da entrega, nem sempre é fácil e cômodo. Assim, Pedro, a primeira reação, o pano de fundo dessa reação, da atitude de Pedro é essa. Jesus não poderia apresentar-se como um Messias sofredor, mas como um Messias vitorioso. Essa é por isso a reação de Pedro. Olha o segundo motivo. Pedro não quer que Jesus cumpra a sua missão. Qual que é a missão de Jesus? Ele acabou de dizer, sofrer, morrer e ressuscitar. Essa é para que ele veio ao mundo. Então Pedro também, quando fala assim para Jesus, ele quer na verdade tirar Jesus da ideia de cumprir sua missão, de morrer por nós. Concepção errada de Messias, concepção judaica que Pedro tem. E segundo, fazer Jesus desistir da sua missão, que para Pedrinho é inconcebível que o Messias, o Deus Todo-Poderoso que veio salvar o mundo, padecesse quanto Jesus havia anunciado. Mas olha a reação de Jesus: saia do meu caminho, você é Satanás, pedra de tropeço para mim. Essa foi a reação imediata de Jesus. Jesus na hora, como diz a expressão, manjou de Pedro, ideia errada de Messias, e querendo fazer Jesus desistir da sua missão. Sai para longe de mim, você pensa com os homens, como os homens e não como Deus. Por que Deus pensa diferente? Porque Deus acredita no amor, na entrega, no perdão, na misericórdia, na partilha, na solidariedade. Você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. E aí continua Jesus falando, e falou assim para os discípulos de ontem e de hoje: e digo mais, quem quer ser meu discípulo tem 2 condições. Olha a primeira, renuncie a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Jesus não voltou atrás para dizer do seu sofrimento e nem nas suas exigências. Pelo contrário, deixou muito clarinho para Pedro e para os Pedros de hoje, que somos nós, quais são as 2 condições para segui-lo. A primeira é a renúncia. O que é renunciar? E por que eu renuncio a algo na minha vida? No mundo que nós vivemos como o nosso, vivendo essa pandemia, e além do medo de ladrões e de sofrimento, nós temos agora também do vírus, que pode nos contaminar e nos levar à morte. O interessante é que eu conversando com um engenheiro lá de Patos, e ele faz as construções, etc e tudo, faz as plantas, e ele dizendo, foi me apresentar a planta da casa paroquial, lá da paróquia São Vicente de Paulo, dizia assim: padre, hoje as construções todas são voltadas para dentro e não mais para fora. A vida da família, a vida da casa é no interior e não mais para fora. Tanto é que não tem mais janela para a rua, é tudo para dentro. Olha onde é que nós estamos chegando. Como que a cultura, como que os tempos refletem aquilo que nós somos. As casas são construídas para dentro, não tem mais janela para a rua, não se vê mais o movimento das ruas, não se vê mais as pessoas.
cada vez mais ensimesmados, cada vez mais voltados para nós mesmos, e cada vez mais nos afogando num copo de água. Olha onde é que nós estamos chegando. E tanto é que as construções todas não têm janelas para a rua. Hoje ainda tem algumas casas na nossa cidade, imagino que você que tem casa também sabe, e já tenha visto. Lembra aquelas casas mais antigas? A parede já é a rua. Tem que botar até graça, então joga até porcaria dentro de casa, né? Hoje não. As casas voltadas para dentro. Então, quando Jesus fala na renúncia, essa capacidade de deixar de ser o centro do universo, e que o mundo todo gira ao meu redor, e que eu penso apenas em mim mesmo, ou na minha família, o resto se lixe. É deixar de ser o centro. Renunciar é pensar um pouquinho nos outros, ter sensibilidade, ver que o outro também sofre, passa por necessidade, passa por necessidade de ser ouvido, de ser compreendido, de ser aceito, de ser amado, passa também por necessidades materiais. Renúncia, quando Jesus disse, é ter a capacidade de deixar de ser o centro e pensar um pouquinho, e sensível aos outros, de ser o centro do universo, é de pensar na solidariedade, renunciar à parte doentia de nós mesmos. Quanta coisa doente nós temos. Olha, se formos fazer uma análise, uma história da nossa vida, Sagrado Coração, nossas experiências de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, de namoro, de casamento, nós sabemos, todos nós carregamos nossas chagas e nossas feridas, e a parte doentia nos acompanha a vida inteira. Tem um amigo meu que fala assim: Padre Céu, estou todo carunchado, de lembrando as histórias que viveu e vive, de tantos problemas que eu tenho que administrar dentro de mim. Renunciar à parte doentia de nós é renunciar a essas coisas todas que nos adoecem, que nos deixam tristes, depressivos, ver a vida sem gosto, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. O índice de ansiedade, depressão e suicídio fora do normal. Perde-se o gosto da vida, não tem mais sentido de viver. Para que viver? Renunciar o quê? Para que renunciar? E olha como Jesus é Deus mesmo, para dizer um negócio. Ele é custoso, eu gosto dessa expressão. Como que Jesus sabe que a vida só tem sentido quando nós somos capazes de nos voltar para os outros, que ninguém é ilha, nós somos uma rede entrelaçada uns aos outros. Eu de ser capaz de ser solidário, olha, renunciar àquilo que nos causa doenças, distância dos outros, renunciar ao pecado, nossos vícios. Aquele que não é capaz de amar a ninguém e ama apenas a si mesmo, nunca será capaz de fazer renúncias. Olha, o grau de renúncia, na verdade, se mede pela capacidade de amar o outro. O grau de renúncia se mede pela capacidade de amar o outro. E nós só vamos renunciar a algo nessa vida quando eu vejo que eu vou abraçar é maior do que o que eu deixo. Então, enquanto nós, você que está aqui me ouvindo, você que está na rádio sintonizado e me vendo aí, e eu também, que quem está mais perto da minha boca é meu ouvido. Se nós, enquanto nós não aprendemos a ver Jesus como um grande tesouro, como uma grande descoberta, como alguém que tem muito mais valor do que a nossa própria vida, nós não renunciamos a nada, nunca. E aqui me vem bem a imagem do evangelho do tesouro escondido, da pérola procurada. Enquanto ele não for o tesouro, nós não renunciamos. Por isso que o desafio hoje de Jesus do evangelho é isso. O que eu renuncio em favor do amor que eu tenho a Ele? Já viu como é que mãe faz? Perde noite de sono, e não, vara noite de sono, viagem, canseira, e arruma um dinheiro emprestado, porque ama, em função e renunciando em função daquele que ama, ou daquela que ama. É assim que deveria ser o nosso amor por Jesus. Renúncia. Olha a segunda condição: tome a sua cruz. A expressão máxima do amor de Deus por nós é a cruz. Se nós queremos ver como que Deus nos ama no amor materializado, é olhar para a cruz. Prova de amor maior não há do que quem doa a sua vida. É o que Jesus fez e faz sempre por nós, doar a sua vida.
não é apenas suportar com paciência as cruzes da vida, é muito mais. É abraçar a minha cruz como um caminho da minha salvação. Olha que diferença. Porque convenhamos, a diferença entre nós e os santos é essa. Porque nós somos assim, é o jeito de levar, né? Isso aqui é arrasto, é minha mesmo. A gente muitas vezes pensa assim. Os santos não, é minha. Eu abraço e eu a levo. Porque é dela que me vem a salvação. Olha a diferença. Eu não levo arrasto, porque é o jeito de levar, mas eu abraço porque é dela que me vem a salvação. E por que Jesus propõe abraçar a cruz? Como se fosse uma loucura para a nossa concepção e a nossa cabeça. E ele vai dar as 3 razões, está aí no Evangelho, e que eu passo a citá-las agora. Olha a primeira razão. Por que Jesus nos convida a abraçar a cruz? Quem doa a sua vida não a perde, mas a ganha. Quem se sacrifica pelos outros não perde nada, pelo contrário, ganha a vida eterna. A primeira razão pela qual nós abraçamos a cruz é essa, porque abraçar a cruz é doar a vida, e doar a vida não é perder, é ganhar, é encontrar, porque a vida tem sentido quando se doa. Quer ver um exemplo fácil para você entender? Aqui, ó, do lado do altar. Você que está assistindo em casa está vendo. Quem está no rádio não vê, mas ali, do lado do altar tem a vela. Nós temos 2 velas ao lado do altar. Aqui, olha o exemplo da vela, coisa mais linda. A vida tem sentido quando se doa, se sacrifica. O que uma vela faz? Olha aqui. Se consome, porque vai queimando pouco a pouco, mas cumprindo a missão, vai se doando. Eu me recordo em tempos disso que eu ganhei uma vela bonita, que é as velas que o pessoal viaja e traz para mim. Eu vou guardar essa vela, tão linda. Guardei a bendita vela. Quando foi a minha amiga lá fazer uma faxina na casa, pegou a vela, quebrou a vela. Aqui fiquei tiririca. Só não xinguei, porque não é do meu feitio. Sem sentido guardar a vela, para ficar amontoando poeira e não acender porque é bonita. A vida tem sentido quando se doa. A vela se consome cumprindo a missão, mas alegrinha, porque ela foi feita para isso. Abraçar a cruz significa doar a vida, porque a vida tem sentido quando se doa. Olha o segundo motivo, por que nós temos que abraçar a cruz. A vida desse mundo é muito passageira. O cristão procura a vida eterna na certeza de que ela se encontra no amor a Deus, servindo aos irmãos. Ele falou aí, não falou no Evangelho? Que adianta ganhar o mundo inteiro se perde a sua vida? Olha que sentido tem isso. Me recordo bem, vem ao meu coração, se lembra aquele Evangelho, que o homem foi fazer a colheita, foi muito trigo. Eu disse, meu Deus, onde é que eu vou arrumar minha colheita toda? Já sei, eu vou mandar fazer umas tuias imensas, e vou guardar tudo o que eu conseguir colher para mim. E aí eu vou dizer assim para mim, pronto, posso dormir em paz, e fazer muita festa e viajar, porque eu tenho muito acumulado. E naquela noite ele morreu, ficou acumulado lá. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua vida? Então a segunda razão pela qual devemos abraçar a cruz é essa. A vida é muito passageira, e não adianta se apegar a coisas que aqui ficam. Nós não levamos nada, nem a roupa nós escolhemos para o nosso enterro. Tem pessoas que escolhem, deixam o terno, o vestidinho ali, mas na hora do tumulto nem sempre dá certo. Nós já arrumamos aqui mesmo, isso aqui já arrumamos as flores em cima, acabou, a roupa ficou. Olha a terceira razão pela qual nós devemos abraçar a cruz. A recompensa final é a única coisa que vai nos restar. Vocês viram que o João já terminou dizendo assim? No final, Deus recompensará a cada um de acordo com o que fez. Nossa Senhora, tenho até medo de pensar nisso. Deus vai recompensar a cada um de acordo com aquilo que fez. São as 3 razões pelas quais nós devemos abraçar a cruz, porque ela dá sentido. Vida tem sentido quando se doa. Veja o sentido do pai e de uma mãe, isso não é doar a vida pelos filhos.
A vida que é passageira, não adianta se apegar, que não leva a nada. Por fim, a recompensa vai vir daquilo que nós somos capazes de renunciar e viver em função dele. E eu quero, por fim, terminar abraçando os nossos catequistas e no jornalzinho, embora nós já tivemos uma missa solene pelos nossos catequistas, tivemos muitas homenagens, mas hoje, de modo particular, nós reverenciamos esses que são capazes de tantas renúncias em função da catequese das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, por amor a Deus. Felizes são aqueles, os pés daqueles que anunciam a boa nova, por amor a Deus. Renuncie ao seu tempo, seus compromissos, sua família, para ajudar nossas crianças, na certeza de que a recompensa vem de Deus, sempre dele, não é monetário, mas de Deus. Então, aos nossos catequistas da nossa comunidade paroquial, quase 50 ao todo, estou vendo a Lígia ali, né, Lígia, que é catequista, os outros que aqui estão, quase 50 catequistas nós temos da comunidade toda da paróquia. A eles nosso reconhecimento, a nossa alegria em compartilhar dessa missão tão bonita que é se apaixonar por Deus e pela proposta de Jesus. O mundo tem jeito quando somos capazes de ouvir Deus e exercitar esse amor para com os outros. Marcelinho, vamos, quero terminar cantando uma música linda do Padre Zezinho, que fala bem e reflete bem o Evangelho de hoje. Sei muito e muito bem que peso tem a cruz, mas sim eu sei também que força tem Jesus. Conheço a humana dor, sofrer eu já sofri, mas graças ao bom Deus eu nunca desisti, eu nunca desisti de crer e de esperar. Fiel permaneci e sem desanimar eu vou até o fim, mantendo a mesma fé. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré.